Fala pessoal, eu sou Miguel Brito, presidente e fundador do Brasil Grande. Estou aqui com Luiz Aguiar, Marcos Júnior. Vamos falar hoje sobre as jornadas de 2013 ou a revolta dos 20 centavos. Começar aí pelo Luiz. Luiz aí, parabéns também pela nova conquista. Ainda não é a conquista, é a qualificação. A É, conquista é só no final mesmo. Isso é o meio do caminho. tá nas vias de conquistar ali. Parabéns, cara, de verdade. Sei o trabalho, o esforço, né? O mundo acadêmico não é fácil. Então, o Luiz é formado em História, está aí no processo de conseguir a formação em História Comparada, e o Marcos é engenheiro de produção. Marcão, se apresenta aí rapidamente, aquela coisinha rápida, depois o Luiz, e vamos para o assunto. Primeiramente, vou me apresentar aqui. Meu nome é Marco Júnior, sou articulista do Brasil Grande desde julho do ano passado. Sou formado em engenharia de produção. Estou tentando terminar aí meu mestrado em gestão pública. Tá difícil, mas estou tentando aí. Vamos ver aí o que vai sair aí nessas próximas semanas, né? Sou servidor público, né? E gosto de falar sobre política, economia, sociedade, outras coisas que vier a dar na minha telha, né? E já posso ir falando sobre o tema, né? Bem, o tema desse bate-papo, né, que a gente desse bate-papo BG, né, tem que ver com os 10 anos, né, das jornadas de junho. Inclusive, eu escrevi hoje, né, tá, inclusive, que o link vai ser disponibilizado, né, um artigo, né, sobre esse marco, né, de 10 anos da jornada de junho, ou como alguns chamam, revolta dos 20 centavos, né? É um tema que tem sido aí, tem movimentado aí o debate político aí neste mês, porque é o mês, realmente é o marco aí desses 10 anos aí desse evento disruptivo, né, na política nacional, na política, também economia, sociedade, muita coisa mudou desde então, né? E assim, a gente tem que falar a gente tem que falar primeiramente de como isso começou, né? Começou, né, e aí o Luiz pode confirmar que ele vive aí em uma das cidades onde foi o estopim aí de todo esse processo, né? Tanto as duas principais capitais, tanto São Paulo como Rio de Janeiro, reajustaram suas passagens de transporte coletivo em 20 centavos. Isso deflagrou diversos protestos, geralmente de grupos ligados aí, movimento estudantil, movimento passe livre, que protestaram contra esse aumento de passagem, né? Na época, no Rio de Janeiro era administrado por Eduardo Paes, né? Que hoje é o prefeito do Rio, né? São Paulo era governado por Fernando Haddad, a cidade de São Paulo, e o estado de São Paulo, por sua vez, era governado por Geraldo Alckmin. Na época, presidente da República era Dilma Rousseff, né? Então, assim, é bom a gente lembrar de quem são alguns desses atores, né, desse processo, né? E o que aconteceu, né? Teve esses protestos, via de regra, acabam em confronto com a polícia, né? Repressão policial, e aí, dia após dia, esses protestos vão ocorrendo, né? E na última terça, se não me falha a memória, dia 13 de junho, teve um protesto em São Paulo que foi, digamos assim, um ponto de inflexão para que isso tomasse conta do país, né? Que foram foi um protesto também promovido pelo movimento Passe Livre. A polícia, de certa forma, agiu de forma bastante dura, né? Houve até questionamentos quanto a isso, né? Teve jornalista que tomou tiro de borracha, bala de borracha no olho. Então, assim, a situação realmente foi bastante complicada, né?
E a resposta a isso foram que esses protestos, né, eles saíram, digamos, do controle, né? Digamos assim, antes era só restrito a Rio e São Paulo, se expandiu para as outras capitais do país, né? E para além disso, né, para além dessa questão, teve o contexto aí que foi o mês da Copa das Confederações, que era o evento de preparação do país aí, da estrutura do país para a Copa do Mundo, né? E aí o que era para ser uma revolta dos 20 centavos virou a revolta contra tudo isso que está aí, né? Então era revolta contra a corrupção na política, contra os gastos exorbitantes aí nas obras da Copa do Mundo, também assumiu de certa forma protestos contra o governo Dilma. Então, assim, várias pautas começaram a entrar no meio da pauta, que no final das contas ninguém se lembrou mais da pauta original, que era a questão do aumento do preço das passagens, né? E, e aí virou, acho que o resto, né, a gente já, de certa forma, o resto é história, né? A gente sabe muito bem que ocorreu. Até não vou delongar muito, porque, primeiro, para passar a oportunidade para o Luiz, e segundo, para eu não dar muito spoiler do meu, do meu artigo. Né? Então, assim, o que a gente olha agora, né? Muita coisa aconteceu, uma das consequências imediatas foi a revogação desses aumentos, projetos que estavam para ser votados no Congresso, deixaram de ser votados, entraram outras pautas de apelo mais, vamos dizer assim, popular ou populista, dependendo do ponto de vista, né? Tivemos 2014, né? Teve os protestos Não Vai Ter Copa, teve aquela eleição apertada da Dilma, teve a crise econômica, depois veio impeachment, o interregno do Temer, eleição de Bolsonaro, veio depois o governo Bolsonaro, veio agora a eleição de Lula, e aí também teve alguns eventos aí bastante tensos aí nos últimos meses, e por fim nós chegamos aí agora a 10 anos, né? 10 anos desse evento, né, disruptivo na política, e aí a gente faz aquela pergunta, né? Eu acho que a pergunta que eu fiz no artigo, que eu acho que todos deveriam, se não fizeram, deveriam fazer. Qual o saldo disso? Há algo a se comemorar? Eu acho que são as duas grandes perguntas que a gente tem que fazer para esse bate-papo. É claro que esse bate-papo não vai conseguir esgotar as respostas a isso, mas pelo menos a gente fazer as perguntas, para a gente tentar chegar a uma resposta, a gente tem que fazer essas perguntas. Qual o saldo disso? Tem algo a se comemorar? Essa é a grande questão, né, desses 10 anos aí, dessa mobilização que eu posso dizer foi semi-permanente. O país estava e ainda está inserido. Bom, posso dar a minha palavrinha? Vai lá. Pode. Bom, sou Luiz Aguiar, eu sou psicólogo, sou cientista social, mestre em História, agora doutorando, qualificado em História Comparada na UFRJ. E falando sobre o que o Marcos estava discorrendo aí, assim, eu vivi aqui bem de perto, né, o que aconteceu, porque o pessoal que estudou aqui comigo ia nos protestos, né? Naquela época na verdade eu não tinha, eu posso dizer que eu não tinha nem um lado político, não tinha muito posicionamento, né? Só que aí quando eu comecei a ver, primeiro foi a agenda em relação à passagem, até aí tudo bem. Eu também usava passagem e também achava que era um aumento injusto, né, que seria feito. Até aí tudo bem. É, é, o que aconteceu? E aí respondendo a pergunta do Marcos, eu acho que
talvez o saldo não seja positivo para ninguém. Acho que nem para ninguém assim, em todos os sentidos possíveis, né? Porque não teve um saldo positivo por conta do imediato ali da depredação, né? Porque pontos de ônibus, prédios antigos, enfim, que foram atacados, né? Coquetel Molotov. Para além disso daí, a morte lá do jornalista, as pessoas aí que se feriram, né? Uma coisa que a gente tem que falar também é que talvez tenha sido como a gente pode dizer que foi um pouco contemporâneo ali da época da Primavera Árabe, que as redes sociais tiveram um papel muito grande, né? Talvez a primeira vez que as redes sociais tiveram um papel muito fundamental, né? No rumo dos acontecimentos, e na mobilização das pessoas, principalmente naquela época era o Facebook, né? Talvez hoje eu não sei, seria mais o Telegram ou o WhatsApp, né? Que as pessoas usariam. É, e aí a gente pode dizer que as redes sociais tiveram um papel muito grande naquela época. Também não tinha regulação. Eu não lembro se a proposta do Marco Civil foi depois daquela época, né? Ou se foi já, Foi em já em 2013. 2014. Ah, Foi então foi depois. 2014. Então foi depois, né? O Marco Civil já foi posterior. E aí, por que que eu falei que não é um saldo positivo, né? No caso, é um saldo ruim para todos, né? Porque isso daí é, foi ruim para o Brasil, né? Porque você, inicialmente, é uma coisa. Teve um professor que eu tive aula com ele lá no IFIX que ele cita o chamado Caracazo, né? Que foram os protestos que aconteceram na Venezuela, no final dos anos 80, se eu não me engano, Sim, 89. sobre 89, né? Uhum. Sobre o aumento da passagem, né? Que também foi mais ou menos assim na mesma batida, né? Só que na época não tinha rede social, né? Então, é, foram protestos muito representativos, né? Mas não sei até que ponto tiveram um impacto semelhante lá, até porque o Hugo Chávez só chegaria ao poder, sei lá, quase 10 anos depois, né? Enfim, voltando pro caso brasileiro. Eu acho que é um saldo negativo, porque, primeiro, começou como uma coisa isolada, né? Uma questão da passagem, né? Do aumento da passagem, e foi virando uma bola de neve, assim. Ah, contra o Cabral, contra a corrupção. Eu tô falando do Cabral porque era o governador da época, né? É, contra o prefeito, contra o Cabral, Aí no final, contra Dilma, né? E, quer dizer, um movimento que era puxado por partidos de esquerda, né? Movimentos de esquerda que estavam ali fazendo suas reclamações contra o aumento da passagem, né? Acabaram assim conseguindo alguns avanços para ele, para o passe livre, né, para os universitários. Isso daí foi criado depois do a questão da passagem até certo ponto foi resolvida para estudantes, né, universitários. Agora, o rumo que esses protestos levaram ao país, assim, se alguém me falasse que em 2013, que a partir de 2013, que teria o impeachment, que o Bolsonaro seria presidente, que o Lula voltaria a ser presidente em 2023, eu acho que eu não ia acreditar. Eu não sei. É um exercício assim de futurologia que pegou a probabilidade e realmente, assim, se tivesse apostado, teria ganho uma bolada, né? Porque aconteceu de tudo, né? A gente pode dizer, é, o impeachment aconteceu.
a prisão de um ex-presidente e a eleição de um presidente, então deputado opositor, né? E depois da prisão desse ex-presidente, ele foi solto, descondenado, né? E ele foi eleito novamente. Então, assim, foi um giro de 180 e depois os outros de 180. Entendeu? Voltamos pro o PT no poder de novo, né? Mas eu vejo que aquilo ali, pelo menos pro campo da esquerda, os artigos que eu leio dos colegas, né, que comunistas e tal, eles sempre falam muito mal do junho de 2013. Eles falam que realmente pelo menos para o campo da esquerda, foi muito ruim, né? Não sei o que que o Miguel tem a falar. Não sei se o Marcos Bom, quer completar alguma coisa. bom, primeiramente é o seguinte, né? Eu vou deixar aqui meu webcam em off por uma questão de conexão. Aqui em Santa Catarina está passando um ciclone e minha internet decidiu que ela Nó. não quer funcionar corretamente. Então já está uns dias assim. Bom, quando a gente pensa em jornada de 2013, o meu panorama é muito acerca do que eu estudei, né? Porque em 2013 eu tinha 12 anos. Então, assim, eu tenho vagamente algumas Jornada lembranças. de 2013, para minha esposa, foi a Jornada Mundial da Juventude, É, da Igreja Católica. exatamente. Então, assim, eu vi alguma coisa pela televisão, as próprias manifestações. Mas então, o que eu penso acerca disso, né? Os colegas pontuaram aí muito bem. O resultado, claramente, é um resultado negativo para todos, para a sociedade brasileira. Mas, né, ali no início, né, das jornadas, né, começou por uma questão de 20 centavos, ok, depois foi ampliando para coisas maiores até que você chegou a presidente daquela época, que era a Dilma. Mas uma coisa eu me recordo é o seguinte: você tinha a questão da esquerda, né, que estava fazendo as movimentações, a organização ali dos protestos, das manifestações, mas depois, eu não sei se os colegas concordam com isso, mas assim, também virou uma coisa popular, virou uma coisa que também tinha gente de todo tipo ali no Brasil. Tinha gente de direita, inclusive, organizações, movimentos de direita, fazendo ali, levando as pessoas para a rua. Então, o que é interessante é o seguinte, foi uma coisa que uniu a esquerda e a direita, né? O caos era tão grande e a contestação, né, da política ela era tão grande que juntou esquerda e direita. Um dos raros momentos na história brasileira que esquerda e direita estavam nas ruas. Na verdade, eu acho que não é que nem que juntou. Eu acho que você não tinha ninguém de direita indo pra rua até 2013. Eu acho que, Exatamente. assim, Porque não existia dificilmente. direita. Não, ainda tem isso, né? Não tinha. Você pode dizer, existiam partidos, ou, sei lá, deputados, políticos que tinham suas visões aí mais liberal, né? Ou então conservador, tudo bem. Agora, movimentos indo para a rua para defender pautas, né? Agendas. Na verdade, mesmo em junho de 2013, você não dá nem para dizer que tinha direita indo para a rua, né? Porque Não, as pessoas iam para a rua. Foi meio que um bandwagon, né? Que a gente fala em relações internacionais, né? Quando todo mundo segue a agenda de um país, né? Por exemplo, Estados Unidos, né? Então é um alinhamento automático ali. sim, Você sim. segue que aquela potência, aquela grande potência a agenda daquela grande potência. Por exemplo, um país que vai entrar na OTAN, né? Ele vai seguir ali a agenda da OTAN.
no caso da Suécia agora, por exemplo, né? Então ele vai ter que seguir, vai seguir, vai virar como se fosse uma, não vou dizer massa de manobra, mas foi mais ou menos o que aconteceu, porque as pessoas iam para a rua e não, eu acho que as pessoas começaram a refletir mais sobre política a partir daquela superexposição que começou a acontecer, né? Porque até ali, movimentos de massa na rua, você não, dificilmente você via assim uma coisa que não fosse já previamente instrumentalizada por partido político, seja, né, o PT, o PCdoB, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, não sei nos outros, nos outros estados, não sei aí. Você tinha 12 anos, você não vai lembrar. Não, provavelmente não vai lembrar de Santa Catarina também, não sei se você já morava aí. Aí o Marcão pode me dizer sobre o Espírito Santo. Não sei, movimentos de rua é, até 2013. Você pode me dizer aí se tinha alguma coisa, digamos, orgânica ou que não fosse instrumentalizada por partido? Não, 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 não. Na verdade, até porque, assim, se você olhar, porque assim, aqui no Espírito Santo, o que, que geralmente acontece, né? O período de aumento de passagem geralmente não ocorre no meio do ano, como ocorreu aí no Rio e também em São Paulo. Geralmente, o período de aumento de passagem aqui no Espírito Santo ocorre em geralmente janeiro, que é o período de férias escolares. Então, ou seja, é justamente, inclusive, uma das críticas que se fazem aqui no Espírito Santo é justamente esse período, que é o quê? Evitar mobilizações, tentar evitar mobilizações, coisas do tipo. Então, mas assim, via de regra, né, esses movimentos contra o aumento de passagem aqui no Espírito Santo, geralmente eles já têm alguma instrumentalização de partidos políticos, geralmente partidos de extrema esquerda, né, que, por exemplo, aqui no Espírito Santo tem muita influência, por exemplo, do PSTU, né, no meio universitário, enfim. Então, assim, geralmente tem essa questão da influência, né, da instrumentalização por partidos políticos. E, assim, entrando já no ponto, né, da questão da união de esquerda e direita, assim, eu não posso, não dá para você falar muito em união, até porque as pautas, né, eram tão díspares, eram tão difusas, né? Depois que o negócio, digamos assim, tomou a proporção que tomou, né? Inclusive é bem engraçado que uma música utilizada como propaganda uma música da propaganda da Fiat, né? Na época era propaganda da Fiat na época da Copa das Confederações, virou a música dos protestos, que é o Vem Pra Rua, né? Depois até posso botar o vídeo aí para rodar aqui. É o Mas nome de um assim, movimento. virou o nome do movimento. Inclusive é isso, Vem Pra Rua virou um nome de um movimento, né? Então, assim, as pautas ficaram tão difusas, né, que o que iniciou como um movimento que é normalmente associado à esquerda e à extrema esquerda, digamos, saiu do controle tipo assim, a partir do momento que, tipo, galera vai para a rua, fica difícil controlar, sabe? Tipo assim, você sabe como começa, mas você não sabe como termina, né? E aí foi o momento para surgir movimentos políticos aí de toda sorte possível. Inclusive, foi o momento que a direita começou a tomar forma, né, como movimento político, né, de forma bastante embrionária, né? Inclusive, tem pelo menos começa com dois movimentos diferentes. Um que é um setor mais liberal, que é ligado ao Instituto Mises, né, Instituto Millennium, né, esse pessoal mais liberal, né, e um grupo mais conservador, inclusive foi também ao momento da ascensão, né, a reabilitação do Olavo de Carvalho ao debate público, né? Então, assim, e aí existem diversas teorias, né, que explicam como isso ocorreu, né? Todas elas têm algum fundo de verdade, todas elas têm lacunas, né? Por exemplo, uma das teorias mais comuns e muito aceita no meio da direita política
é que o movimento começou originalmente na esquerda, né? E faz sentido, porque realmente, se você olhar o movimento Passe Livre, é um movimento de tendência à esquerda no espectro político, esquerda, extrema esquerda, né? Esse movimento, né? A partir do momento que sai do controle e a massa toma conta, e aí a direita aproveita o momento para, digamos, tomar, se não tomar a rédea do movimento, mas pelo menos tirar das mãos da esquerda esse movimento, né? Uma outra teoria que é parecida, mas tem suas diferenças, é que, na verdade, a direita se apropriou, né, das pautas que eram do que era originalmente da esquerda e aí toma conta, né? Até que ponto cada uma dessas teorias, né, elas têm um certo fundo de verdade, apesar de também ter lá suas lacunas, né? Mas, enfim, né, sobre o saldo, né? Acho que é bom lembrar sobre o saldo, acho que o Luiz falou muito bem que foi negativo para todo mundo, e foi negativo em diversos sentidos. Eu citei três aqui no meu artigo. Por exemplo, se você olha, vamos pensar no aspecto econômico. Qual era o contexto da economia? No governo Dilma, até então, o governo Dilma, o crescimento do PIB, né, era um crescimento relativamente mais fraco em relação aos últimos anos, principalmente ao segundo mandato do governo Lula, né? A gente estava vindo de um 2010 com 7,5% de crescimento, e aí, de repente, a gente passa a crescer 4%, 2%, 3%, ou seja, já não era um crescimento tão espetacular assim. Além disso, um dos grandes pontos fracos aí do governo Dilma era a questão da inflação, que frequentemente estourava o teto da meta, ficava sempre do meio da meta para o teto da meta, né? Então, isso incomodava bastante, principalmente os mais pobres e a classe média, né? Que foi, inclusive, a classe média que, digamos assim, engrossou as manifestações no segundo momento, né? Então, só que se a gente olha, né, compara, por exemplo, com o período atual, né, e o que veio, principalmente o que veio depois desse período, a gente vai ver que, por exemplo, essa média de 2011 a 13 de 3%, a média entre 2011 e 13 foi em torno de 3% ao ano, né? Óbvio, não era algo espetacular, mas se a gente compara com o que vem depois, a gente foi ótimo. Quem dera se a gente estivesse crescendo em média 3% ao ano, né? Ou se a gente olha, por exemplo, o que viria depois, um crescimento medíocre em 2014, que já era um sinal de uma crise que estava por vir, né? Tivemos 2 anos seguidos de recessão, que o PIB caiu nesses 2 anos 7%. Depois nós tivemos ainda um período até tivemos algum crescimento econômico, mas um crescimento econômico bem fraco, assim, da ordem, se a gente pegar a média aí, nos 2 últimos anos de Temer foi em torno aí de 1,5%, 1,6% ao ano. Depois teve no governo Bolsonaro, depois do primeiro ano com 1,2%, teve lá o crash causado pela pandemia. E se você pegar a média do governo Bolsonaro, foi 1,4% ao ano. Então, ou seja, o que veio depois foi um desempenho nos melhores anos medíocre e nos piores anos, obviamente, o desastre, né? Então, assim, então, economicamente, se você olha economicamente, tipo assim, a gente era feliz na época da Dilma e não sabia. Talvez a gente corre o risco de dizer isso, né? Politicamente, se você olhar politicamente falando, nós ficamos ou numa situação de mobilização quase que permanente, né? A gente, tipo assim, a gente não teve um período que a gente possa dizer, não, a gente teve uma certa. Talvez, salvo um curto período no governo Temer, a gente sempre teve alguma mobilização de algum grupo. E aí,
ou a gente ficava alternando, ou num momento que a gente estava numa intensa catarse, né? Ou seja, a galera indo para a rua, quebrando pau, fazendo não sei o quê, e aquele momento de extrema apatia, né? Isso quando não ocorriam as duas coisas ao mesmo tempo, né? E aí o que nós tivemos? Nós tivemos impeachment, nós tivemos o governo Temer, que foi um governo de baixíssima popularidade, depois veio a eleição de Bolsonaro, que foi um período particularmente tenso aí no cenário aí político, econômico e social do país, né? Nós tivemos um governo Bolsonaro que foi um governo extremamente errático, com extremamente relações bastante tensas, tanto com o legislativo, que depois se pacificou, mas depois veio também com o judiciário. Então, assim, e socialmente falando também, né? E aí depois a gente vai para o próximo bloco comentar isso com mais calma. Socialmente falando, o saldo também é muito ruim. Tipo, nosso país piorou em diversos indicadores sociais, fora a questão, por exemplo, desse clima que a gente tem aí de polarização política, né? Eu não estou dizendo que, mas é porque o pessoal se politizou, o pessoal se politizou, mas como é que isso ocorreu? A que preço, né? Então, assim, a gente olha hoje, se você olha hoje, né? A gente talvez dissesse, olha, se em 5 anos desses protestos vai ser eleito Bolsonaro, e se em 10 anos depois o PT que está aí no poder vai voltar, né? Ninguém imaginaria. Tipo assim, não, você está louco, né? Você está maluco. Então, assim, a gente olha, né? Olhando para o retrovisor, a gente chega à ideia, a gente chega à conclusão assim que há pouco que se aproveitar, né? E mesmo assim nas questões, tipo, a questão da própria passagem, né? Que, inclusive, nessa época, em 2013, já no final do ano, que se passou, né? Se aprovou que o transporte coletivo, né? O transporte público, seria mais um direito social garantido aí na Constituição Federal. Qual o efeito prático disso? Né? É bem questionável, bem discutível, né? Então, assim, a gente olha, né? Foram 10 anos, assim, eu não vou dizer, eu não sei se perdidos, né? É uma expressão adequada, né? Mas, assim, há pouco que se aproveitar. Essa é a conclusão que a gente chega, né? Há pouco que se aproveitar, né? E aí eu passo a palavra aqui aos colegas aí para a gente encerrar aí esse primeiro bloco. Bacana, falta 3 minutinhos aí, não resta muito tempo para chegar a uma conclusão, mas eu quero colocar aqui a mesa, né? Esse processo, né, de 2013, ele é bastante importante para entender o surgimento da direita no país. E o Marx falou muito bem, né? Você tinha ali dois grupos na manifestação, dois movimentos, que um era as pessoas, né, que concordavam com as ideias do Olavo de Carvalho, né, ressurgiu no debate público, e o outro era o MBL, né, Movimento Brasil Livre. E óbvio que o MBL não fez isso sozinho, você tinha lá o Vem Pra Rua e outros movimentos também. Mas, por exemplo, o movimento Vem Pra Rua não é um movimento político de fato. É só uma agitação política, né? O movimento se constitui basicamente em fazer manifestações em períodos caóticos, né? Vamos pedir tal coisa ou vamos protestar contra isso. Eu não vejo uma movimentação, uma articulação política com o movimento Vem Pra Rua. Tá? Então, assim, como força mesmo se constitui o MBL. E o MBL é aquele discurso, não, nós precisamos privatizar, que através da privatização vamos trazer o desenvolvimento para o país. Então, já pegando as ideias ali do Instituto Mises e tal. Ok, essa é a ideia. E a questão do Olavo de Carvalho, né? E aí, que a partir dali vai surgir o bolsonarismo, vai surgir o Bolsonaro. Ok. Só que o interessante é o seguinte: a questão do grupo do Olavo de Carvalho
né, que surgiu, era o liberal na economia e conservador nos costumes, né? E o do MBL depende da ocasião, né? Se for conveniente ser conservador, seremos convenientes, né? E se for liberal de todo modo, seremos liberal de todo modo. Então, você vê. E eu não sei se vocês assistiram aquele documentário que o MBL fez, né? Ele, que é literalmente... Um minuto, hein? Sim, nesse documentário, inclusive, aparece uma figura icônica dentro desse documentário, que era um personagem estranho ali, que estava sempre nas manifestações, que inclusive era um manifestante, né, do Olavo de Carvalho também, pensador ali do Olavo de Carvalho. Bom, eu trago mais o raciocínio, mais o pensamento do próximo bloco, senão não vai dar tempo aqui. Show de bola. Pessoal, voltando aqui ao segundo bloco, e eu falava ainda no primeiro bloco, né? Estava finalizando ali o bloco, falando acerca do ressurgimento. Ressurgimento não, né? Da inicialização da direita no Brasil. Daí fiz ali um paralelo, né, entre MBL e o outro bloco, né, de poder. Seria a questão bolsonarista, do Olavo de Carvalho e tal e tudo. E para quem assistiu o documentário do MBL, mostra lá uma figura caricata de um personagem que percorreu todas as manifestações junto com o MBL, que era ali um seguidor fiel do Olavo de Carvalho. Então, assim, eles fazem questão de mostrar que existia aquela força, né, através daquela figura ali, e eles citam várias vezes ali durante o documentário essa figura, que é um sujeito meio estranho, tal, meio icônico. Então, para quem assistiu, sabe do que eu estou falando. E por que eu digo isso? Porque quando é conveniente, o MBL sempre se junta com a outra força política, que é o bloco bolsonarista. E o bloco bolsonarista também faz a mesma coisa. Tá? Então, muitas vezes eles vão votar juntos, vão fazer articulações políticas juntas. Na época da votação lá para presidente em 2018, o MBL apoiou formalmente o Bolsonaro. Né? Ficou em dúvida se ia apoiar o Bolsonaro ou o Alckmin, mas por final apoiou o Bolsonaro. Então, você vê que existe esse elo, essa união da direita. E uma coisa interessante, né? Quando a gente fala do ressurgimento da direita, é porque se você analisar, ninguém falaria que iria surgir uma direita. E se você analisar o cenário hoje, você pode concluir que talvez a direita possa ser extinta novamente, né? Então, assim, nós estamos com uma votação aí prestes a acontecer do Supremo Tribunal Federal, que onde o Supremo Tribunal Federal vai decidir se o Bolsonaro vai se tornar inelegível, né? E com o Bolsonaro se tornando inelegível, por mais que a direita não vá acabar, ela vai perder muita força, porque assim como Lula, o Bolsonaro decidiu, né, fez decisões para concentrar poder na figura dele. E hoje ele é o grande líder da, da direita. Grande líder não, né? Porque quem é líder lidera. Mas assim, é a grande figura da direita. Não que não haja outras figuras na direita. Você vai ter aí governadores, você vai ter o Zema, você vai ter o Tarcísio. Mas o que caracteriza hoje na direita brasileira é que todos têm um pensamento liberal. Né? Não muito diferente da esquerda. Né? O maior partido é o PT. Está no poder, voltou para o poder, mas permanece com uma política liberal. Né? O Banco Central continua independente, né? Que foi votado no governo Bolsonaro. Você tem o arcabouço fiscal, que a Faria Lima gostou pra caramba. Você tem a privatização de aeroporto, que continua, inclusive no governo Lula. Então, você tem, você tem tudo isso daí, cara. Você tem um alinhamento do Lula também com o bloco ocidental, por mais que o Lula fique transitando entre o bloco ocidental e o BRICS, né, e as
as nações emergentes. Então você tem todo esse cenário aí. Por que que eu estou falando tudo isso, né? Trazendo um paralelo para os dias de hoje. Porque, assim, ok, beleza, aconteceu tudo isso daí, mas isso não foi o suficiente para mudar a nossa rota, a nossa direção, né? A gente permanece tendo políticas aí centrais liberais. Então, assim, se a origem da manifestação era mudar o país, isso não aconteceu. Nós falemos miseravelmente, porque era para a gente ter dado um 360, né? Saído da visão mais liberal. Na verdade, o 360 a gente não saiu do lugar, É, Exato. né? exatamente. A gente Continuou no mesmo lugar. Você deu 360, você... piorou, porque Uhum. antes você tinha uma política liberal, mas você ainda estava crescendo 7%, você tinha a questão das estatais dando certo, criação de projetos sociais. Hoje você tem é, pouco espaço para investir, né, investimentos públicos, as estatais, muitas delas foram vendidas, subsidiárias, o Brasil perdeu força econômica, política, hoje você tem um executivo esvaziado. Então, assim, permanece sendo liberal, o modelo liberal, mas com menos força ainda, com menos poder. Né? Então, se o objetivo era mudar para o Brasil radicalmente e termos uma perspectiva melhor, a gente tinha que ter saído do modelo liberal para o modelo mais nacional desenvolvimentista. Né? Que naquela época, 2010, né, 2010, você tinha um monte de países que eram inexistentes no cenário de importância global e que nos dias de hoje são importantes. Né? Pô, 2010, se você falasse do Vietnã, eu ia te falar, cara, um país miserável e tal, e tudo, não sei o quê. Hoje as perspectivas é que em 2032 o Vietnã se torna um país desenvolvido, sob todas as métricas, econômicas, políticas. Então, assim, em O 10 anos, sistema, eu deixo só fazer uma parte aqui. O Vietnã, ele já tem um sistema educacional que é comparável ao dos Estados Unidos. exatamente, exatamente. Então, assim, você nesse cenário, você tinha um monte de países que eram inexistentes. E o Brasil ainda era visto como uma possível superpotência. Né? A gente estava se consolidando como um país do futuro. Né? Porque, apesar de todos os problemas, você tinha um cenário ainda muito positivo, cara. Porque 2010, você tinha passado da crise de 2008, e 2010 o Brasil está crescendo em 7%. E o Brasil era visto como. O Brasil era. Oh, peraí. Estão me escutando? Sim, estamos. Até porque aqui Sim, mostrou uma coisa do áudio não funcionando. Então, assim, em 2010, o Brasil era visto como possível superpotência em qualquer lugar do mundo, inclusive na Coreia do Norte. Até na Coreia do Norte passava lá na televisão, o Brasil, não sei o que, tá progredindo. Era visto como o país emergente a ser superpotência. E assim, o cenário era tão diferente naquela época, né, entre 2010, 2011, 2012, 2013. Cara, se você comparar nessa época a China, que hoje todo mundo fala de China a todo momento, não sei o que, a China vai passar os... Cara, a China não era toda essa volúpia que é nos dias de hoje. Né? Até pegar o exemplo aí de carros, né, a indústria automotiva. A indústria automotiva, recentemente, passou a indústria A indústria chinesa automotiva passou recentemente a indústria automotiva japonesa. Se tornou a principal do mundo, o país que mais produz carros no planeta Terra, em termos de exportação. De mercado interno não preciso nem dizer, né? Porque é o país mais populoso do mundo, o país que tem mais indústria no mundo, logo, também internamente, isso se faz uma verdade. Agora, em termos de exportação, se tornou o primeiro, ultrapassando o Japão. Então, assim, naquela época, a indústria automotiva, se você fazer uma comparação 2013 para os dias de hoje, 10 anos atrás, cara, é uma diferença absurda. A China tinha um mercado automotivo muitíssimo menor, né? E isso foi consolidado, né? Nesse pouco período de espaço de tempo. Então, você vê claramente ali, né? A organização
da China, de um país organizado, né, bem planejado. Isso também é a mesma coisa do Vietnã, né? São modelos bem próximos ali. Então você vê, né? 10 anos você teve essa mudança toda. Para a China foi muito positivo. Você saiu do status ali de um país que, ok, já tinha sua relevância mundial, mas para superpotência. Ninguém contesta hoje que a China é não é uma superpotência. Todo mundo fala, não, a China é uma superpotência. Entendeu? Então, e o Brasil não. O Brasil não. Você tinha esse status de o Brasil será uma superpotência para hoje um completo descaso. O O Brasil, brasileiro não acredita mais. o Brasil hoje é um país que desde 2014, se você pegar a média, ele anda de lado, né? Ele está crescendo, tipo assim, para você ter ideia, né? Salvo, digamos assim, o repique que teve entre 2020 e 2021 e 2022, se você olhar, todos os anos o país crescendo abaixo de 2%, né? Sim, sim. Então, ou seja, e se você pegar a renda per capita, né, a coisa é ainda pior, porque, na verdade, se você pegar a renda per capita, eu acho que só agora que a gente voltou a ter o desempenho de 2013, né? Ou seja, só agora, Próximo aí né? dos US$ 14 mil. Então, ou seja, a gente, tipo assim, nós ficamos aí 10 anos, se você pegar a média, andando de lado, né? Sim. E aí a gente pega o seguinte, né? Por que eu estou falando assim? É bom a gente ressaltar que assim, a gente não está dizendo que com o PT estava tudo ruim, e aí veio depois, mudou, melhorou, enfim. Na verdade, assim, a política econômica do governo Dilma já tinha alguns erros, né, sendo cometidos, né? Inclusive existem críticas até dentro da própria esquerda, dentro do próprio PT nesse sentido, né? Que diversos erros cometidos, por exemplo, a própria ideia dos campeões nacionais, por exemplo, do BNDES, por mais louvável que seja, né, por mais necessário que seja, escolheu-se setores errados, né, para se apostar. Por exemplo, um dos setores que, por exemplo, ganhou muita força, por exemplo, questão de setor de proteína animal, né? Então, ou seja, política de desenvolvimento baseada num setor que naturalmente tem pouca agregação de valor, que é o quê? Setor de proteína animal, né? Que teve lá a JBS, né? Que ganhou força, tornou-se aí um dos principais Mas isso é players, preguiça, Marcos. né? Marcos, isso é preguiça. Porque é o seguinte, o Brasil sempre naturalmente foi uma potência agropecuária. Você fala assim, o que o Brasil já tem como potencial? Vamos colocar aqui. Quando na verdade a política deveria ser o contrário. Você É, na, incentivar o que ver- você não tem potencialidade. na Entendeu? verdade, até você, mesmo que você tenha potencialidade, mas você busca realmente uma agregação de valor. E isso, né, o governo petista, os governos petistas, eles meio que negligenciaram isso, né? E aí a gente resta saber por que que isso aconteceu, até, tipo assim, é tema para um outro bate-papo, né? E aí o que que aconteceu? Diversos erros, né, na política econômica conduzidos pelo PT, tudo foi para conta do desenvolvimentismo. Então, olha, o desenvolvimentismo deu errado, então vamos agora adotar uma política Sim. liberal, digamos, mais pura, vamos dizer assim. E aí veio questão de um ajuste fiscal draconiano, né? Em alguns aspectos era necessário, mas da forma como ocorreu, hoje a gente vê que não, foi desnecessário e, de certa forma, mais atrapalhou do que ajudou, né? Privatização de subsidiárias de estatais, privatização de refinarias, né? Hoje a gente está vendo as consequências disso. Por exemplo, refinarias que estão sendo privatizadas estão subindo o preço de combustível, né? Então, assim, que isso tem se tornado, inclusive, um problema nas regiões onde essas refinarias foram privatizadas, né? Você privatiza, no outro dia já tá 25 centavos mais caro. Aquela Né? questão lá do Rio Grande do Norte, agora que aconteceu essa semana. Então, assim, Exemplo mais prático que isso. a gente olha isso, né? Por exemplo, né? Na época, por exemplo, eu vou pegar aí um relato mais pessoal aqui. Quando eu estava em 2013, né? Na época, a engenharia ainda era, digamos assim, a menina dos olhos,
né? Você tinha a Sim. questão das obras, você tinha a questão... A economia ainda estava crescendo, né? Não mesmo tanto, mas ainda estava crescendo. Então, você tinha muitas pessoas indo para a engenharia porque era, digamos assim, vamos dizer assim, era o Eldorado, né? Que, digamos assim, você faz engenharia daqui a 5 anos, quando você se formar, você vai estar com um emprego, Já vai ser empregado. já vai sair empregado ou encaminhado nesse sentido. Ou, tipo assim, 2 anos depois, né, dessa catarse toda, veio uma crise econômica pesadíssima, né? Digamos assim, o setor de engenharia, digamos assim, foi dizimado, né, nessa crise, né? E hoje, até comentei isso, teve uma matéria, né, na Deutsche Welle, né, que depois tem até o título, Risco de seguir os influencers em vez de fazer faculdade. Hoje, se você pegar, Isso é muito interessante. hoje o engenheiro, né, o cara que se forma em engenharia, o que que ele tem de opção? É, ou bolo de pote, ou Uber, ou ficar, sei lá, fazendo trade com aposta, né? Aposta esportiva, com bet, né? Ou até dependendo de quem for, fazer ter conta no OnlyFans, né? Então, ou seja, são opções nada alvissareiras, né? Para quem dedica aí 5 anos de formação, né? Dedica tempo, dedica dinheiro também, porque você tem que, às vezes você tem que gastar para você fazer alguma coisa, né? E aí você olha o seguinte, né? E eu tava pensando, você olha, por exemplo, você vai falar, por exemplo, um moleque de 18 a 20 anos de idade, né? Você vai falar, faz faculdade, que é melhor, porque vai dar bom e tal. Aí o cara olha o sujeito que é 4, 5 anos mais velho que ele, está formado, mas tá trabalhando, não está trabalhando na área, está tendo que, às vezes, pegar um subemprego para poder se manter, né? Então, ou seja, é uma sensação, é realmente o que foi comentado aqui antes, é uma sensação de desalento, né? De apatia, né, com relação ao futuro do país, né? E vamos lembrar, hoje a gente já passou o bônus demográfico. Na época que ocorreu as manifestações de 2013, o país ainda estava no ainda desfrutava de um bônus demográfico. Hoje a gente já passou isso. Hoje nós somos um país que está em vias de virar um país envelhecido, né? 30 e poucos anos, né? Um país envelhecido e com o agravante de não ter virado um país rico. Ou seja, a gente corre talvez o mesmo risco de virar o que por exemplo, no pior dos cenários, virar tipo uma Rússia dos anos 90, né? Então, assim, é um risco que a gente está correndo. Então, assim, e aí, quando a gente olha, né, todo esse processo que a gente passou, né, a gente olha aí e assim, a gente olha politicamente as coisas, né? Se você olha politicamente, o que que a gente passou? A gente teve uma eleição extremamente apertada, que foi a eleição de 2014, na época, né, que foi a disputa entre Dilma e Aécio, e já foi uma disputa bastante crua, né? Eu diria que tipo assim, em muitos aspectos não lembravam em nada o que as disputas anteriores. Foi inclusive a primeira disputa que houve questionamento quanto ao resultado das eleições, né? Depois veio os protestos, veio o impeachment, veio o governo do Temer, depois veio o governo do Bolsonaro, e nesse ínterim também teve a questão do protagonismo maior do judiciário, né, na questão da política, né, o judiciário fazendo um papel cada vez mais explícito de poder moderador, né? E isso também algo que veio na esteira de 2013, né? Então, assim, quando a gente olha, e aí, mais uma vez, a gente bate na tecla. Foi ruim para todo mundo, né? Foi ruim para a esquerda, né? Foi ruim para a direita, né? A gente olha, por exemplo, se você olhar
digamos, a ascensão e a queda da direita veio nesse ínterim de 10 anos, né? Se você olha, tipo assim, e assim, é bem interessante notar esse comportamento, né, da questão da direita, porque assim, eu tive a oportunidade, eu até vou comentar aqui, acho que poucos sabem disso, mas eu tive a oportunidade de conversar com alguns desses atores, né, da nova direita. Por Ah, eu tô... exemplo, para você ter uma ideia, eu em 2013, né, 2014, na verdade, já em 2014, quando Kim Kataguiri ainda era do liberalismo da zoeira, né, no Facebook, eu acho que eu não sei se o Luiz Aguiar lembra dessa página, né? Lembra? Eu lembro que eu seguia também naquela Eu época. tive, eu tive a oportunidade de entrevistar. Eu entrevistei o Kim Kataguiri. Inclusive, essa entrevista, se não me falha a memória, ainda está circulando no YouTube. Outra hora até eu digo, Manda pra mim isso daí. mando sim, eu mando sim. Né? Eu tive a oportunidade de conversar com o Kim Kataguiri, eu tive a oportunidade de conversar, por exemplo, com o Guilherme Macalossi, que agora está aí trabalhando na Band, né, na Band do Rio Grande do Sul, né? Então, alguns desses atores que ganharam, digamos assim, evidência a partir desse período, eu tive a oportunidade de conversar. E, assim, o que se nota, né, nesse processo todo, né? Primeiro, existia realmente uma vontade de mudar o país, né? A gente não pode simplesmente, tudo bem, a gente sabe que o saldo que a gente teve disso aí era negativo, mas as motivações dos protestos eram, até certa forma, legítimas, né? Sim. Existia realmente, tipo assim, o país realmente estava precisando crescer mais, o país estava precisando de uma gestão pública mais realmente interessada, mais comprometida com o país, né, e menos, digamos assim, preocupada com as questões políticas de turno, né, colocasse o interesse nacional em primeiro lugar, né. Também não podemos negar a questão da necessidade de uma condução mais moral da política, né, na questão tipo de você conduzir de forma mais séria, né, os recursos públicos, gerir os recursos públicos de forma mais séria. Então, assim, de certa forma, o que originou, digamos assim, que causou esse clima todo de 2013 para cá, ainda está no ar. Só que, claro, a gente está hoje num período, de certa forma, de cansaço. A gente está, como eu falei, nós tivemos 10 anos de mobilização quase que permanente, né? E as pessoas estão cansadas, né, de ficar batendo, dando murro em ponta de faca, né? E ver que tudo isso que se fez aí, no final das contas, a gente voltou ao mesmo lugar, né? Só que, por outro lado, a gente também tem que pensar no seguinte, né? A situação, o clima para estourar um novo momento de mobilização ainda está no ar, né? Então, assim, o governo também precisa ficar atento, né? Precisa ficar atento, precisa tomar cuidado antes de tomar certas decisões, porque a situação não está resolvida, né? Longe disso, né? Então, fico alerta, né? Porque senão tudo pode voltar a acontecer. Da mesma forma que a gente deu uma volta de 180 graus, depois a gente deu mais outros 180, a gente pode dar vários giros ainda e a gente não sabe, enquanto as pessoas não entenderem, digamos assim, o que levou esse processo e como devemos sair desse processo, né? E que nós precisamos sair desse processo, a gente corre o risco de ficar dando voltas em círculos aí indefinidamente. Perfeitamente. Vai lá, Luiz. Não, é perfeita a colocação do Marcão, né? Eu acho que o problema maior desses giros aí, né, que a gente vem dando desde 2013, eu acho que a gente pode colocar
voltando aí um pouco à questão da perda da questão da indústria, né? Talvez isso aí é um processo, além de ser mais longo, né, que já vem desde os anos 80, a gente já vem um ciclo de governos que progressivamente foram diminuindo a capacidade do Brasil de produzir, né? De efetivamente foram essa questão aí, eles foram vendendo, né? Vendendo privatizando, né, e sem efetivamente modificar a estrutura, né, produtiva, né, e isso daí é uma coisa que não começou com o Lula, né, o Miguel estava falando aí, porque o Lula hoje a gente está lá com o Banco Central independente, né, continua lá o Roberto Campos, né, Neto. E, na verdade, essa questão não começou com Lula, né? Não começou com o Celso, ou com o Marcos Lisboa, né? Que fez parte do governo Lula. Não começou com. Começou. É uma coisa que vem lá para trás. Remete até, se for para pensar, até o próprio Collor, né? Algumas das medidas, né? Que diminuíram aí o tamanho, né, do Estado, né? Do tamanho da intervenção do Estado na economia, o problema é que acaba gerando esse tipo de coisa, né? Acaba prejudicando o Brasil. A gente jogou a água, o bebê e a banheira fora. Exatamente, exatamente. Quando você estava falando do novo desenvolvimentismo, eu pensei em falar isso, porque deu errado, então vamos dar um giro aí de 180 graus, vamos pro liberalismo, né? Então quer dizer, é, a corrente política que ganhou força, né, a partir daquele momento foi o liberalismo, né? E mesmo durante o Fernando Henrique, eu acho que não teve essa tanta força assim. Não foi um movimento, não dá para dizer que foi um movimento popular. Eu acho que foi mais uma questão assim de uma agenda, não digo que imposta, mas assim, uma pressão externa, né, que foi feita em cima dos governos aqui da América do Sul, né, pela adoção de outras regras, né, pro comércio, né. Tanto que a própria ALCA foi uma coisa aí que ficou muito patente, né, na época do governo Fernando Henrique e que por pouco aí a gente não entrou, né. Não sei se o Marcão lembra dessa época aí Sim, da sim, eu ALCA. lembro, né? Acho que em 2002 a discussão estava em a pleno vapor essa questão da entrada do Brasil na ALCA, da fundação da ALCA, né? E aí em 2003, com a entrada de Lula, essa discussão meio que foi parar na gaveta, né? E aí eu vou entrando aqui no ponto, né, sobre a questão da interferência, né, de potências externas, né, principalmente Estados Unidos, né, a gente tem que lembrar uma coisa, né, que até então, até 2013 e aí 2014 também, né, o Brasil, de certa forma, ele tinha uma política externa, né, de certa forma independente, né, ou seja aquela ideia de manter uma equidistância, né, dos Estados Unidos e de outros países, né, aquela adoção da integração com os demais países da América do Sul, da América Latina, né, questão do tipo Integração regional, integração sul-sul, né, que é Sul-Sul, tipo que é cooperação os, Sul-Sul com né, os países, a África com também. a África, né, a questão e também dos BRICS, né, a questão da parceria com os BRICS. E isso é fazer parte, digamos assim, do processo de você fazer com que o Brasil, né, ele aspirasse ao posto de superpotência, né, ou pelo menos de uma potência regional. Só que isso, obviamente, isso desperta inveja, ou vamos dizer assim, eu acho que inveja é o melhor termo, inveja, né? Cobiça de outras potências, principalmente o caso dos Estados Unidos, né?
que, de certa forma, os Estados Unidos eles se veem enfraquecidos quando um país, né, como o Brasil tem essas ambições, né? E isso, de certa forma, quando ocorre essa instabilidade, né, no Brasil, né, que foi causado pelos protestos de 2013, e vamos lembrar, essa desestabilização ocorreu vindo dos dois lados do espectro político, tanto à esquerda como à direita, né? Se você olhar, por exemplo, esse pessoal da mídia ninja, né, que surgiu em 2013, né, esse pessoal que é ligado ao PSOL, né, ligado Catraca livre. alguns Catraca Livre, né, pessoas que digamos assim, ligados a movimentos que têm influência Open Society. Vamos dar o de nome aos boys aí. exatamente, né, de organizações estrangeiras, né, geralmente ligadas aos Estados Unidos, né, aos Estados Unidos, ou organizações privadas, ou mesmo com influência Até ministro, né? direta. Até ministro tem Sim, ligação. sim, sim, exatamente, Marina né? Silva, né? Que não É. que Então, estava assim, exploração de petróleo. de um lado você tem pessoal que é direto ou indiretamente ligado ao Open Society. Do É, outro lado, você tem a turminha que é influenciada direto ou indiretamente pelos Koch brothers, né? Koch brothers, e aí depois vem o pessoal que é a turminha do Steve Bannon, né? Mais tarde, né? Então, ou seja, são movimentos que são braços de influência estrangeira aqui no Brasil, né? E que, de certa forma, não gostam do Brasil como ele é. Né? Eles acham que o Brasil, tipo assim, eles acham que o Brasil, Eu da acho que eu forma vou como ele além. é, Acho que eu vou até além. Acho que eu vou até além disso. Eu acho que talvez esses movimentos gostem do Brasil exatamente como ele é e querem fazer de é, tudo para que ele continue estando desse jeito. Eu acho que eles movimento para cima. querem evitar que o Brasil alce outros voos, né? Porque você vê, não tem, você fica entre não, a porque cruz e a espada, né? exatamente, se o Brasil fica andando em círculos, né, se o país para de andar em círculos e segue alguma direção, digamos assim, de uma direção própria, um projeto próprio, aquilo que eles defendem deixa de fazer sentido. Então, para que isso continue fazendo sentido na cabeça deles, eles precisam manter esse clima de tensionamento quase que permanente. Né? Marcos, outra coisa, né? Vou pegar o que a questão do MBL, né? Você falou do Steve Bannon, falou mais a galera mais ligada ao Bolsonaro, que claramente teve inspiração e ajuda dessa galera, né? Mas assim, pegar o MBL, porque a questão do MBL ela é engraçada, porque você vê o que acontece em outros países e puxa aqui pro MBL, é tipo, os caras assim, nem mudam o roteiro, né? Porque aqui, vamos pegar, o candidato do MBL para 2026 é um humorista, um cara que faz piada, né? E isso puxa, né, remete à questão ucraniana, né? Onde o presidente da Ucrânia também é um palhaço, um cara da mídia, né? Um cara disruptivo, um outsider, né? Então, assim, hoje o MBL está se colocando como uma alternativa nacionalista, eles estão indo para esse lado. Só que, assim, cara, me parece muito óbvio que o cara que quer se disfarçar, obviamente, ele vai se tornar um camaleão, né? Ele vai entrar dentro da multidão. Então, assim, qual que é o melhor disfarce para o MBL parecer que não é um agente externo? É literalmente parecer que é um movimento popular, um movimento do povo, né? Então você vê que o MBL, em vários momentos, transitou sobre várias camadas diferentes e sobre várias sensações, né, políticas diferentes. Então, eles foram puramente os caras que levaram as pessoas para a rua, depois eles foram a galera do Bolsonaro, e agora eles são a galera do nacionalismo. Então, amanhã, se surgir uma nova causa política que esteja em alta,
eles vão para essa causa política, desde que esteja no poder, tranquilamente. Mas você vê, mesmo fazendo isso, eles não mudam o roteiro. Então, assim, vamos escolher qual candidato para ser o nosso. Vamos escolher o Danilo Gentili, que é um humorista liberal, disruptivo. E a grande proposta dele é vender todas as estatais. E não há nenhuma proposta. E a grande proposta dele é tirar sarro da política, negar a política. Essa é a grande proposta, que não é muito diferente da do Bolsonaro, né? Nós precisamos privatizar tudo. Não, todos os políticos são equivocados. Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E também, veja, na década de 90, o Bolsonaro tinha um discurso nacionalista também. Então você vê, também mudou o discurso quando foi conveniente. Né? O Bolsonaro, que se diz hoje que tinha que privatizar tudo, na década de 90 falava que no voto você não vai alterar nada, você tem que ter indústria para ter crescimento, que elogiou o Nicolás Maduro, que hoje fala que é o inimigo do Brasil, né? O comunismo, os fantasmas do comunismo. Tem toda essa questão, né? Aqui vai ser pouco tempo para a gente abordar todos os temas, né? Fizemos 2 blocos aí, de mais ou menos 30 minutos, 40 minutos. Temos que fazer mais bate-papos BG para poder tratar desse tema que é muito complicado, muito Sim. extenso. Mas agradeço a presença do Marcos, agradeço a presença do Luiz. Acho que conseguimos colocar algumas perguntas, talvez algumas respostas na mesa, certamente também, para fazer a galera refletir, né? Que é um tema de importância muito grande. Se a gente não refletir acerca disso, a gente vai continuar, né, em círculos, tentando morder o próprio rabo e não vamos na direção, né, correta, que é a direção para frente, nem para a direita nem para a esquerda. A direção correta é para frente, meu amigo. Há pontos positivos na esquerda e na direita. Vamos nos unir como brasileiro, vamos fazer um projeto nacional, tentar votar mais corretamente, estudar politicamente, lançar pessoas boas para a política, né? Porque precisamos de pessoas boas, pessoas que amam o Brasil. Não adianta nada, né, você ter políticos se não ama o Brasil. Né? Se você tem uma elite aí que odeia o Brasil, que não se vê como brasileiro e que vive mais no aeroporto de Miami ou, sei lá, no aeroporto de Madrid do que no Brasil, fica complicado, né? Como que você vai desenvolver um projeto de nação se você não está nem um pouco interessado nisso? Você não ama a sua própria pátria? A primeira coisa para a gente discutir projeto de nação é ver quem ama realmente esse país. E olha, é complicado, porque a gente vê cada problema nesse país, todo dia tem uma coisa equivocada, uma coisa que não vai para frente, dando passos para trás. Mas mesmo assim, a gente vê que tem pessoas no Brasil que gostam do Brasil, que amam o Brasil e que continuam discutindo política de maneira correta, de maneira séria, aqui, como estamos fazendo aqui. Mas se não for dessa maneira, como que vai ser? Não tem outra alternativa se não ser essa, né? Sentar na mesa como gente grande e discutir, né? Tentar causar uma ponte de viabilidade, de pontos comuns. Marcos, obrigado. Exatamente. Luiz, obrigado. Vou deixar Muito aí o obrigado link aí. para se apresentarem. Bem, só agradecer aí pela audiência e pela paciência de vocês. Uma boa noite. Uma boa noite a todos aí. Agradeço mais uma vez aí o convite. Um abraço aí a todos. Boa noite. Valeu.